Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Na nossa última videoaula a gente concluiu falando um pouco sobre os setores da economia, né? E sobre como o Brasil ele tem uma dependência muito forte, né? Das atividades que compõem o primeiro setor da economia para a sua balança comercial. Então hoje a gente dá sequência falando de outro assunto que está diretamente relacionado com a questão econômica, que são os modais de transportes, né, ou as redes de transporte. Então a gente vai ver cada um dos modais que compõem a matriz de transporte brasileira, né, e as suas principais características, né, apresentando seus pontos negativos e também os seus pontos positivos, tá bom? Então dentro da matriz de transporte brasileira se destaca, né, tem preponderância aí o transporte rodoviário, ele é o modal mais utilizado, mais de 60% dos transportes feitos do país, eles se dão via transporte rodoviário. E tudo isso, pessoal, esse dado, ele está muito embasado no contexto histórico, porque nem sempre foi assim, né? Então isso vai começar a se consolidar, a se fortalecer a partir da década de 1950, né? No contexto aí do governo do JK, né? Do Juscelino Kubitschek, que ele vem com uma proposta, né, com um plano de governo chamado de Plano de Metas, né, que tinha um objetivo muito ambicioso, que visava desenvolver, né, 50 anos, o Brasil desenvolver 50 anos em apenas 5. E para isso ele estabeleceu uma série de pilares, né, a integração nacional, o incentivo à industrialização, os transportes, comunicação, enfim. Então, todos esses pilares, trabalhando de forma conjunta, né, teria esse objetivo de desenvolver o Brasil. Bom, então, aproveitando esse pilar, né, de desenvolvimento industrial, o JK ele vai apostar, né, ele vai incentivar o desenvolvimento da indústria automobilística, que até então no Brasil ela não existia, ou não existia de forma consolidada. Então, nesse governo do Juscelino Kubitschek vai ter esse incentivo à indústria automobilística. E aí, pessoal, não é só construir automóveis, né? Fabricar automóveis por fazer, né? Tem que ter toda uma infraestrutura. Então, quando o JK ele resolve investir, né, impulsionar esse tipo de indústria, ele vai ter que garantir uma série de infraestruturas, como, por exemplo, estradas, né? Estradas interligando todo o país, estradas de qualidade, né? Todo o setor de energia, né? De combustíveis e tudo mais. Então teve que ser feita também uma infraestrutura, porque de nada adianta eu ter um automóvel se eu não tenho rodovias para rodar com esses meus automóveis, né? Então a infraestrutura acompanhou esse processo de desenvolvimento da indústria, tá bom? Só que em termos de rodovias, né, que são essenciais, elas estão concentradas, pessoal, elas não se encontram regularmente distribuídas no território, tá bom? Então essas rodovias elas vão se concentrar tanto quantitativamente, né, como qualitativamente, as melhores, né, elas vão se concentrar na região centro-sul do Brasil, né, sobretudo naquele eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e os outros estados que compõem a região sul, e também nas proximidades do litoral. Lembrando que quando a gente fala de região Nordeste, as grandes cidades, as capitais, né, praticamente todas as capitais do Nordeste estão situadas no litoral, né, com exceção aí de Teresina, né? Teresina é a única capital do Nordeste que não está situada no litoral. Então, desse modo, como as principais cidades, as cidades que têm o maior fluxo, né, de economia, de pessoas, de mercadorias, elas se situam tanto no centro-sul como no litoral, vai ser nessas duas regiões onde vão se concentrar a maior quantidade de vias, né, de rodovias e de vias de melhor qualidade. A gente ainda tem um problema muito grande que inviabiliza a integração nacional efetiva, que é essa não conectividade, né, com as regiões norte e com a região centro-oeste. Né? Com a região centro-oeste, a gente já vem tendo algumas melhorias, né, principalmente em função do setor agropecuário, né? Porque como a região centro-oeste é uma região que produz muito soja, né, muito milho, esses gêneros agrícolas que servem a esse propósito de exportação, então acaba que tem que se criar também infraestruturas para levar essas commodities, né, dos centros da região centro-oeste
em direção aos portos por onde essa mercadoria é exportada, tá bom? Então, vejam só, né, a relação do que nós estávamos falando, da questão de produção, né, de alimentos, produção de commodities e a importância do transporte rodoviário, né, do transporte no geral, e nesse caso específico do rodoviário, certo? Então, agora os pontos positivos. É um meio de transporte rápido, né, e também muito flexível. Só que lembrando, pessoal, ele é um meio de transporte rápido quando a gente fala de curtas distâncias. Só que a gente tem um problema. O Brasil é um país gigantesco, né, como a gente já comentou. Então, essa grande dimensão territorial do Brasil faz com que seja inviável, né, que você tenha o transporte rodoviário a longas distâncias, né, sei lá, uma mercadoria que sai da região sul, né, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em direção a Rio Branco, no Acre, né. Então, aí esse transporte ele já não vai ser rápido, ele vai ser lento em virtude da distância ser muito maior, mas isso no contexto urbano ou no contexto até mesmo interestadual, trata-se de um transporte rápido e flexível. O que seria esse transporte flexível? Ele não demanda outro modal para completar a sua rota, ou seja, um produto que sai de São Paulo, do interior de São Paulo, ele consegue chegar ao interior do Ceará somente utilizando o transporte rodoviário. Com o transporte ferroviário, por exemplo, isso não acontece, porque o trem ele está fixo ali, né, naqueles trilhos. Então ele tem que percorrer aquela rota já pré-estabelecida. Então, desse ponto de vista, o transporte rodoviário ele é mais flexível. A grande questão é que acaba se tornando um meio de transporte caro, né, que está muito relacionado com o que a gente falou da questão das distâncias e por conta dos combustíveis, né, pessoal? Os combustíveis são muito caros. Então, esse alto valor dos combustíveis acaba afetando o valor do produto final. Então, os fretes no Brasil eles se tornam muito caros em virtude dessa opção pelo transporte rodoviário, quando em alguns casos poderiam ser utilizados outros modais com um custo menor, tá? E aí nós chegamos no transporte ferroviário, que é responsável por 20% da matriz de transportes no Brasil. E aí também tem um contexto histórico, né? O transporte ferroviário ele vai ter uma grande importância, um grande destaque ali no contexto da economia cafeeira, né, pessoal? Quem eram os grandes produtores de café no Brasil, né? Principalmente a região do Vale do Parnaíba, né? Ali em trechos em partes do estado de São Paulo, Rio de Janeiro. E aí toda essa produção de café que se dava no interior, ela tinha que ser levada até os portos para ser exportada. Então esse transporte ele se dava muito via transporte ferroviário. Então isso vai crescer muito até a década de 50, mas o que acontece a partir da década de 50? Governo Juscelino Kubitschek, plano de metas, incentivo ao desenvolvimento da indústria automobilística. Então a partir do momento que começa-se esse investimento na indústria automobilística, o setor ferroviário ele começa a entrar em decadência. E ele já vinha sofrendo de alguns problemas, né, pessoal? Principalmente pela falta de integração nacional entre as ferrovias, né? O trem ele tem que andar, né? Ele tem que se locomover através daquele trilho. E o trilho tem as bitolas, né? Que delimita as dimensões do trilho, a largura. Então não existia uma padronização disso aqui no Brasil. Então de repente você estava trafegando pelas ferrovias no estado de Minas Gerais, quando você ia adentrar o estado da Bahia, você já tinha uma mudança no tamanho das bitolas, ou seja, a dimensão, a largura dos trilhos era outra. E aí, o que fazia, né? Então essa falta de integração já era um ponto que dificultava o crescimento ainda maior das ferrovias. Então, quando vem a indústria automobilística, as ferrovias começam a entrar em decadência de vez, né? Vamos dizer assim. Então, é um meio de transporte mais barato. Seria muito eficiente que, em se tratando de transportes, né, de locomoções a uma distância maior, fosse utilizado o transporte ferroviário ao invés do transporte rodoviário, né? Porque os combustíveis que são utilizados, eles têm um valor mais baixo, né, do que o utilizado no transporte rodoviário. Isso faz com que o valor do frete também torne-se mais baixo, né? Então hoje ainda é utilizado, né, esses 20% aí que nós citamos anteriormente, é utilizado principalmente para o transporte de cargas, né, os chamados trens de cargas.
E essas cargas geralmente são cargas pesadas, né? As commodities, como a gente já vem falando, os minérios de ferro, os grãos, né? Como a soja, o arroz, o milho. Então, são matérias-primas que são transportadas em grandes quantidades, né? Que tem um peso gigantesco, o transporte ferroviário também se presta melhor a esse trabalho, tá bom? E dentro das cidades, pessoal, ele também é uma alternativa muito interessante, né? Porque ela reduz o tempo das viagens. Os trens e os metrôs, eles não enfrentam congestionamentos, né? Você tem uma capacidade muito maior, você consegue transportar muito mais pessoas do que um ônibus, do que uma van, do que os veículos individuais, né? Então tudo isso faz com que, se ele fosse melhor aproveitado no âmbito dos grandes centros urbanos, né, houvesse aí uma melhoria na mobilidade dentro das cidades. Depois nós temos o transporte aquaviário, pessoal. Aquaviário, como o próprio nome diz, é aquele transporte, né, que utiliza como via as águas, né? Então corresponde aí a 13,6% da nossa matriz de transportes brasileiras. E aí esse transporte aquaviário, ele pode ser de dois tipos, ele pode ser o fluvial e ele pode ser o marítimo. Lembrando que o fluvial tem a ver com rios, né? O transporte que se dá através dos rios, e o marítimo, né, numa escala mais intercontinental, tá bom? Então é um transporte interessante, mas que ele tem como ponto negativo a questão de ser muito dependente de fatores naturais, né? Por exemplo, se você tem um longo período de secas, que o nível dos rios baixa muito, cria bancos de areia, isso vai dificultar o transporte fluvial, né? Se você tem de repente uma tempestade muito forte, você não tem como fazer com que essas embarcações saiam dos portos, né, ou atraquem nos portos. Então tem essa dependência maior dos fatores naturais. No Brasil a gente tem uma grande quantidade de rios, né, o que seria muito bom para a questão do transporte aquaviário. E são rios perenes, né, rios que nunca secam. Mas tem um detalhe, os nossos rios, eles são predominantemente de planalto, tá? Lembrem aí das aulas anteriores de vocês. Rios de planalto são rios que apresentam desníveis, né? E por apresentar esses desníveis, não são rios ideais para a navegação. São rios muito bons para a produção de energia, né? Então, se nós queremos a atividade de navegação, o melhor tipo de rio seria os rios de planície, tá bom? Então quer dizer, Letícia, que não tem como navegar em rio de planalto? Tem como navegar em rio de planalto, só que você tem que construir grandes obras de engenharia chamadas de eclusas, né? As eclusas funcionam como se fossem grandes elevadores, né? Que conseguem levar a embarcação de um nível mais baixo do rio para um nível mais alto e vice-versa. Bom, só que isso é muito caro e aí não se investe muito aqui no Brasil nesse tipo de obra, bom? Do ponto de vista da navegação marítima, a gente tem duas características, né? Primeiro, ela é essencial para a exportação, né? Grande parte das nossas commodities que são exportadas para diversos países do mundo, elas são exportadas via transporte marítimo, tá bom? E dentro do transporte marítimo existe ainda a chamada navegação de cabotagem, que aí ela já não é intercontinental, né? Ela se dá entre os portos de um mesmo país. Como assim, Letícia? De repente você quer transportar minério de ferro, né, que foi extraído lá na região norte, você vai escoar esse minério de ferro pelo porto de Itaqui, no Maranhão, tá bom? Aí essa matéria-prima, ela vai sair do porto de Itaqui, no Maranhão, vai fazer uma parada no porto do Pecém, no Ceará. Do porto do Pecém vai fazer uma parada no porto de Suape, em Pernambuco, e aí termina a sua jornada no porto de Santos, em São Paulo. Então percebam, né? Foi um transporte, passou por diversos estados brasileiros, né? Sempre acompanhando a costa, fazendo essas paradas nos portos da costa do mesmo país. Bom, então isso a gente chama de navegação de cabotagem. Temos também o transporte aéreo, né? Muito conhecido justamente pela rapidez. E aí sim, diferentemente do que a gente tinha falado da rapidez do transporte rodoviário, essa rapidez dele, ela é aplicada, ela é vantajosa para longas distâncias, né? Só que aí a questão está no valor, né? No custo.
e esse custo se dá muito em virtude da manutenção das aeronaves, né? A manutenção dessas aeronaves tem um valor altíssimo e isso impacta significativamente no valor do frete, né? E também no valor das passagens. Então, ele é inviável para transporte de cargas pesadas e volumosas. As nossas commodities, por exemplo, não tem como transportar via transporte aéreo, né? Porque são carregamentos que têm um volume muito grande, um peso muito grande também. Então, quando se utiliza o transporte aéreo para transporte de mercadorias, geralmente é de produtos que têm um maior valor agregado, né? Produtos tecnológicos, smartphones, notebooks, drones, né? Recentemente, nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, era constante as notícias de que hoje vai chegar no aeroporto de Fortaleza um carregamento de EPIs vindo da China, né? Então, por que isso vinha via transporte aéreo, né? Justamente por conta da urgência, né? Os EPIs, os equipamentos de proteção individual, era algo extremamente necessário que não se podia esperar por ele, né? Então, se viesse via transporte marítimo, né, por navios, isso demoraria um certo tempo. Então, opta-se, nesse caso, né, de urgência, pelo transporte aéreo. E em termos de transporte de pessoas, no Brasil a gente tem um problema porque a gente tem um setor muito fechado. O que acontece? A gente tem pouquíssimas empresas, né, no mercado competindo, e isso faz com que as passagens se tornem mais caras, né? Diferentemente do que acontece em outros países, aí na Europa, né, em outros continentes, onde esse transporte aéreo entre os países ele é bem acessível, né? Aqui no Brasil você tem um custo maior justamente por você ter pouquíssimas empresas no mercado. Bom? E por fim, pessoal, para a gente fechar, um modal aí pouco conhecido, né, mas que tem a sua importância, que é o transporte dutoviário, né? É um transporte que utiliza dutos, utiliza tubulações para transportar as mercadorias, certo? Então, é um transporte de baixo custo, né? O custo basicamente é da instalação das estruturas e a única questão é que ele se restringe ao transporte de fluidos, né? Principalmente gases, óleo, água, né? Então, esses materiais mais fluidos é que vão poder ser transportados via transporte dutoviário, tá bom, pessoal? É isso, espero que tenha ficado tudo claro. Na nossa próxima videoaula a gente continua falando sobre os combustíveis, né? Sobre as fontes de energia, que também está muito relacionado com o que a gente já está tratando, né? Tanto com a economia como com os transportes, com os meios de transporte, né? É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.